Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim aqui mais uma vez responder uma das perguntas que os meus leitores colocaram lá no portal Endocrinologia para Todos. E a pergunta é em relação ao diabetes em lua de mel. Então, o que é isso? Existe lua de mel? O que é a lua de mel do diabetes? Bom, gente, então eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, mas sem deixar de dar os detalhes que precisam ser dados, né? O que acontece? A lua de mel ela vai acontecer no diabetes tipo 1. E o que é o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1 é uma doença que a gente chama de autoimune. Quando o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, ocorre aí um erro no percurso que ele começa, ao invés de atacar só as bactérias que tentam entrar no nosso corpo, ele começa a atacar estruturas do próprio corpo, por isso autoimune. Existem várias doenças autoimunes, entre elas o hipotireoidismo, artrite reumatoide, enfim, existem outros exemplos, né? O próprio vitiligo, por exemplo, mas eu estou falando aqui no caso do diabetes. Então, o que acontece no diabetes tipo 1? Uma pessoa que é saudável, que não tinha diabetes, que de repente não era obesa, muitas vezes são pessoas jovens ou até crianças, e de repente existe aí esse erro no percurso do sistema imunológico, que o sistema imunológico começa a achar que as células do pâncreas, que é aquele órgão que produz a insulina, são células estranhas. Então, ao invés de achar que a célula é estranha só aqueles organismos que tentam atacar o nosso corpo, né, as bactérias, os vírus, etc., ele começa a achar que a célula do pâncreas é uma célula estranha. Então, começa a haver uma agressão do sistema imune ao próprio pâncreas, ocorre uma inflamação e, de repente, num período de tempo muito curto, a pessoa passa de saudável para diabético. E isso pode ser uma situação muito dramática, porque essa evolução ela pode ser um pouco mais arrastada, mas ela pode ser uma questão de dias, de 2, 3 dias, e a pessoa de repente entrar até em coma se ela não está atenta ao diagnóstico. O que acontece? Como toda doença autoimune, as doenças autoimunes elas têm indas e vindas, a gente chama de recidivas e remissões, ou você tem fases, eu gosto de explicar para meus pacientes como se fosse onda do mar, então você tem uma onda de inflamação e aquilo volta, você tem uma outra onda de inflamação e aquilo volta. E depois que você tem um diagnóstico do diabetes tipo 1, pode acontecer uma fase, depois dessa agressão inicial, principalmente quando você trata rapidamente e aquela pessoa se recupera rapidamente, daquela inflamação diminuir e a pessoa passar um tempo, e esse tempo varia muito de uma pessoa para outra, né? Quer dizer, pode ser um tempo de meses ou até 1, 2 anos, em que o pâncreas ele consegue recuperar a sua função, apesar de toda aquela agressão, de toda aquela inflamação. Porém, o que a gente observa é que essa lua de mel ela é limitada e com o passar do tempo a pessoa entra novamente em diabetes. Talvez não de uma forma tão aguda como na primeira vez, ou às vezes sim de uma forma aguda, mas o importante de vocês saberem é o seguinte: essa é uma fase que o diagnóstico às vezes fica confuso, porque a pessoa teve um quadro muito grave do diabetes, de repente ela melhora e tem casos que não ficam sem insulina, mas tem casos inclusive que ficam sem a insulina. E muitas pessoas podem achar que está, vamos dizer assim, curada do diabetes, ou que aquilo não era diabetes, que foi outra coisa, ou muitas vezes a gente pode ficar na dúvida, o próprio profissional de saúde, o médico, está acompanhando, tem casos que é muito difícil da gente diferenciar se é mesmo tipo 1 ou se é o tipo 2, e o mais importante de vocês saberem que isso existe é que se em algum momento aconteceu de você ter tido o diagnóstico de diabetes tipo 1 e de repente as suas taxas melhoraram, pode ser que se trate de uma lua de mel, que é aquela fase em que fica tudo bem, mas a gente não pode deixar de ficar de olho porque não se sabe o que vai acontecer. Então, com ou sem insulina, com ou sem remédio, não deixe de ter o acompanhamento. É muito importante que você continue fazendo seu acompanhamento, é muito importante que você continue fazendo os seus exames, que você fique se cuidando nesse período de tempo, para que se acontecer e quando acontecer de novo de o pâncreas parar de funcionar, você já esteja ali armado e você não corra o risco de entrar em coma, como acontece com muitas pessoas que não cuidam do seu diabetes, tá bom, gente? Bom, esse vídeo ele é um vídeo um pouco mais sério, um pouco mais técnico, mas eu tentei trazer assim o máximo de informação que eu consegui, porque foi uma pergunta de uma leitora muito querida minha, lá do portal do Endocrinologia para Todos. Se ficou alguma dúvida, se vocês acharam que não está muito bem esclarecido, deixa aqui nos comentários as suas perguntas. Se for o caso, eu gravo um outro vídeo para explicar, tá certo?
E se vocês acharem que esse vídeo fez diferença para vocês ou vai fazer diferença para alguém, dá um joinha, compartilha e não esquece de se inscrever aqui no canal e de acessar lá o nosso portal Endocrinologia para Todos, tá bom? Um beijo bem grande para vocês, um abraço bem apertado para todos os diabéticos ou todas as pessoas com diabetes. Eu espero que isso tenha ajudado a entender um pouco melhor a fase que vocês estão passando. Contem comigo aí para trazer informação de qualidade aí para vocês. Deixem suas perguntas, enfim, fiquem à vontade para deixar perguntas aqui para mim. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau, gente!